para acompanhar o nosso noticiário, tá? Vamos entrar na primeira notícia de hoje, que é o PL do aborto. O ministro Barroso, presidente do STF, adota um tom cauteloso para falar do PL que equipara aborto ao homicídio. Segundo ele, a matéria está no Congresso Nacional, que é o lugar certo para debater grandes temas nacionais. Capitão Alden, queria saber do senhor, primeiramente, que está por dentro do assunto, como está o clima no Congresso a respeito desse assunto do PL que há poucos dias atrás, né, foi aprovado. Perfeito. De fato, o pessoal da esquerda tem feito muito barulho, muita confusão e disseminado aquilo que eles mais fazem, né? Mentiras, fake news. A todo momento eles nos imputam falas e ações que realmente não são verídicas. Por exemplo, eu acabei de receber aqui, estou aqui analisando, uma enquete da Câmara dos Deputados que está, nesse momento, sendo realizada. E no texto que acompanha esse link para você acessar o site da Câmara dos Deputados e participar dessa enquete, votar nessa enquete, olha como ela está vindo. Pessoal, o PL 1904, que obriga meninas estupradas a gestarem, está com uma enquete no site da Câmara. Vamos votar discordando totalmente? E aí vem o link. Quando eu clico no link, e obviamente participo da enquete, qual é o resultado que nós temos hoje? Concordo totalmente, 12%, cerca de 96 mil votos contabilizados. Indecisos, 334, concordo na maior parte, 2.345, representando quase 0%. E o que me chama a atenção é o discordo totalmente, 88%, com 756.634 votos. Portanto, isso demonstra a organização, a rapidez com que esse partido de esquerda consegue mobilizar a parte da opinião pública de forma equivocada, inclusive alimentando essas pessoas com informações completamente equivocadas, dizendo que este PL 1904 é um PL que foi estabelecido para forçar mulheres ou meninas, obviamente, que estejam na condição de gestantes em decorrência de um abuso, obviamente de um estupro, que elas estariam sendo forçadas a continuar essa gestação. Ou pior, dizendo inclusive que nós, do PL, teríamos assinado a urgência desse PL simplesmente para apenas criminalizar aqueles abortos realizados após 22 semanas de gestação. Então, vemos muitas informações completamente infundadas que não condizem com a realidade. O que é de fato que está ocorrendo? Vamos trazer aqui, de maneira bem objetiva, o que é há por trás desse debate do PL 1903. Como nós sabemos, na legislação brasileira, especialmente o Código Penal brasileiro, ele traz, obviamente, o crime de aborto. Obviamente, ele traz também as hipóteses excepcionais, as hipóteses em que a mulher, ou no caso a menina, especificamente, gestante, ela não será enquadrada no crime previsto no Código Penal brasileiro. Quais são as três circunstâncias, quais são as três excepcionalidades que o Código traz hoje para aquele que eventualmente venha a ser enquadrado no crime de aborto? Primeira excepcionalidade, no caso de mulheres que obviamente têm uma gestação de risco, que possa colocar em risco a vida desta mulher ou desta menina. Segunda hipótese de excepcionalidade, caso a criança, o feto, ele nasça com a anencefalia, ou seja, com ausência de cérebro, não possui o cérebro. Então, obviamente, ela pode requerer, junto ao Poder Judiciário, que possa interromper a gravidez nesses casos. E o terceiro e último ponto, a terceira e última excepcionalidade, refere-se justamente ao aborto, que poderá ser, obviamente, após a apreciação do Poder Judiciário, autorizado nos casos de estupro. E qual é o X da questão?
a mesma legislação brasileira que prevê essas 3 excepcionalidades e também prevê o crime de aborto fora dessas 3 excepcionalidades, ela não estabelece a qual período de idade ou de semanas que aquele feto, uma vez sendo gestado em decorrência de um estupro, a partir de quantas semanas esse aborto poderá ser autorizado. A partir da primeira semana, segunda semana, terceira, quarta, quinta, sexta, 22ª, 34ª, ou seja, 9 meses, a lei não define, obviamente, qual é o parâmetro, qual é o prazo, ou qual é a quantidade de dias ou de semanas que esse feto poderá ser, em sendo apreciado essa situação pelo Poder Judiciário, autorizado esse aborto. A lei não traz isso. O que se tem hoje no Brasil é aquilo que se adota em alguns países, grande parte dos países do mundo, onde os conselhos regionais de medicina, os conselhos federais de medicina, as associações, obviamente, relacionadas aos ministérios da saúde, estabelecem, após critérios técnicos, que não recomenda-se a realização de aborto, especialmente nos casos de estupro, após a 21ª semana, ou especificamente após a 22ª semana. E por que isso? Estudos científicos demonstram que a partir da 22ª semana, em alguns casos até da 21ª semana, eles consideram chamados fetos viáveis, ou, obviamente, uma gravidez, que é uma gestação viável, onde permite-se que aquele feto, com 22 semanas, aproximadamente, ele estando fora do útero, ele poderia, obviamente, com os recursos da medicina moderna, através de UTIs neonatais, através de procedimentos específicos, direcionados àquele tipo de tratamento que é muito especializado, eles teriam uma chance de sobreviverem fora do útero daquela mulher ou daquela menina que, obviamente, estivesse na condição de gestante. Já existem relatos em vários países do mundo onde bebês, fetos, foram, por quaisquer motivos, retirados do útero com 16 semanas, 17, 18, 20 semanas. Eles têm uma probabilidade muito alta de não sobreviverem fora do útero, mas há casos raros de 16, 17 semanas em que esse feto consegue sobreviver com todos os cuidados, obviamente, médicos, e obviamente cada caso concreto vai depender da condição da mãe, da condição do bebê e de outras condições que podem garantir que esse feto tenha uma quantidade maior, uma chance maior de sobrevida. Mas o fato é que, a partir da 22ª semana, os fetos, eles são viáveis. A gravidez, aquela gestação, ela é viável. Portanto, se a partir de 22 semanas ou 5 meses, esse feto, que é viável, que há uma possibilidade médica de sobrevivência, por que então sacrificar esse feto? Por que então assassinar esse feto? Já que a criança, obviamente, orientada pelos pais ou responsáveis, uma vez estando grávida, em decorrência de um estupro, ou mesmo aquelas mulheres, quando decidem pelo aborto, óbvio que normalmente haverá em 2 caminhos. Ou se procederá a cesariana, onde aquele feto, com 22 semanas ou mais, ele será retirado com vida, poderá ser ou ter todos os tratamentos hoje existentes, modernos, para a manutenção da vida desse feto e, posteriormente, sobrevivendo, ser apresentado à fila de adoção para familiares, responsáveis ou quaisquer outros indivíduos que queiram adotar aquela criança. E não fazer o procedimento denominado assistolia. E o que vem a ser esse procedimento assistolia? Ele é um conjunto de medicamentos, um conjunto de substâncias. Dentre elas, você tem aí o cloreto de potássio. Esse cloreto de potássio, ele é aplicado, inclusive, era aplicado durante muito tempo, inclusive na eutanásia de animais, ou mesmo presos, condenados com a sentença, com a pena capital, com a pena de morte, em alguns países. Então, nestes países, muitos desses países, retiraram, inclusive, a possibilidade de, dentre esses componentes, retirarem o cloreto de sódio, de potássio líquido. Por quê? Em alguns casos, muito excepcionais, mas não incomuns, presos condenados com a pena de morte, ao serem aplicados o cloreto de potássio,
alguns desses indivíduos sobreviviam de alguma maneira. E é extremamente doloroso, é extremamente torturante. Diz que a dor realmente é algo inigualável. Agora veja que interessante. Nós estamos falando da vida humana, de um feto. E os movimentos sociais, as ONGs, os partidos de esquerda, sempre são a favor dos animais, salve as baleias, salve os periquitos, os passarinhos, os cães. E eles, obviamente, não admitem qualquer possibilidade de eutanásia ou de qualquer procedimento que gere dor nos animais. Tanto sim que o Conselho Federal de Medicina Veterinária também proíbe essa prática de eutanásia utilizando-se do cloreto de potássio, por igualmente causar dor, tortura àqueles animais. Então veja, se é proibido a utilização desse método de assistolia, utilizando-se o cloreto de potássio em animais, e veja, mesmo criminoso, condenado, sentenciado à pena de morte, também não é previsto, não é possível, não é recomendado o uso destas substâncias, porque então se permite, se admite a utilização em fetos. E tem um detalhe, no caso dos fetos, a administração do cloreto de potássio, ela pode ser potencializada em 12 ou até 80 vezes a dose que seria aplicada em animais ou mesmo no condenado à pena de morte. Então, são dois pontos que estamos tratando aqui. Primeiro ponto, o PL 1904, de forma alguma, interfere, altera as regras atuais para a concessão do direito àquelas mulheres que foram vitimadas por estupro de poderem abortar. A única questão que estamos tratando, nesse momento, e é bom que a gente frise aqui, nós somos defensores da vida desde a concepção. Se dependesse de nós, não haveria absolutamente nenhuma previsão legal para a garantia do abortamento, porque nós defendemos a vida desde o princípio, desde a concepção. Então, o que nós podemos fazer neste momento? O STF, infelizmente, sendo provocado por partidos de esquerda, especialmente o PSOL, o PT, eles entraram com um recurso junto ao STF para derrubar uma nota técnica do Ministério da Saúde, que foi publicada na época do governo de Jair Messias Bolsonaro, que tratava especificamente da proibição, inclusive, da assistolia a partir dos 22 semanas em diante. E aí definia critérios que protegia, inclusive, esse feto desde o princípio, desde a sua concepção, garantindo o direito às mulheres que assim quiserem, em sendo ou se enquadrando nos requisitos legais que hoje a lei admite, o aborto, mantendo o direito delas, mas preservando de uma maneira muito clara a não aplicação do aborto nos casos acima de 22 semanas. Desculpa, capitão, é justamente o que a Sâmia Bonfim e outra deputada lá, acho que do PSOL, foi pedir pro Careca liberar, não é isso? Isso. E aí, o que está tratando o PL 1904? Nós não alteramos as excepcionalidades previstas no Código Penal. Ela se mantém. Nós não temos força hoje no Congresso Nacional, seja no Senado, na Câmara de Deputados, para derrubar, por exemplo, a lei atual, que prevê a possibilidade de aborto. Se dependesse de nós, não teria aborto em nenhuma hipótese, digo e repito. Mas hoje, o que está valendo? Existe a regra, a excepcionalidade em 3 casos, que nós fizemos especificamente foi garantir que aqueles casos em específico de crianças, de fetos acima de 22 semanas, ele tem o direito, a possibilidade de sobreviver, considerando que a literatura médica estabelece que a partir das 22ª semana ele pode apresentar, inclusive, a possibilidade de sentir dor. Portanto, se for aplicado aí a assistolia, ela terá, obviamente, vai sentir dor. E o outro aspecto aqui importante é a alteração do artigo 124 do Código Penal brasileiro. Nós inserimos um parágrafo. Qual é esse parágrafo? O parágrafo 1º, que diz o seguinte, vamos ler aqui. Artigo 124, o que ele diz hoje? Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque.
aborto, definição, crime. E aí nós adicionamos um parágrafo 1º, que diz: quando houver viabilidade fetal presumida em gestações acima de 22 semanas, as penas serão aplicáveis conforme o delito de homicídio simples, previsto no artigo 121 do Código Penal. Por que isso? Se eu tenho 22 semanas, ou seja, 5 meses, eu não fiz esse processo de abortamento antes dos 5 meses, por quaisquer motivos. Então, eu aguardo 5 meses depois, uma criança praticamente formada, inclusive com a capacidade de sentir dor. Ela tem a possibilidade, inclusive, por 22 semanas, de, estando fora do útero, sobreviver, ainda que na UTI neonatal, posteriormente ser apresentada para a doação. Então, se existe a possibilidade de salvar essa criança, isso não será mais considerado aborto, e sim assassinato. Nós temos que saber diferenciar isso. A mulher, ou a criança, a menina, que eventualmente estando gestante de 5 meses, aguardou 5 meses, ela já decidiu, vai retirar a criança. Ela não quer a continuidade daquela criança em sua barriga. Então, se vai ser feito o processo de retirada dessa criança de uma forma ou de outra, de uma maneira ou de outra, que se faça através do método de cesárea, onde oportunizará a possibilidade dessa criança, desse feto de 22 semanas, de sobreviver, ainda que numa condição precária ou especializada, e não se aplicar um método de assassinato, inserir uma injeção com cloreto de potássio direto no coração dessa criança, causando dor, causando enfermidade, como se tivesse punido aquela criança para tentar atingir o estuprador. Temos que verificar as penas, o aumento de pena para o criminoso, para aquele que deu causa a essa situação grave, hedionda. Então, em um momento, estamos protegendo aqui o estuprador, em um momento, estamos forçando as mulheres, as meninas, a dar continuidade à gestação, para ela ter medo de ser presa, porque isso é extremamente desesperante. Olha, ela vai ter medo de ficar presa, já foi violentada fisicamente, violentada psicologicamente, e agora vai ser presa, então ela vai ser forçada a dar continuidade à sua gestação para não ser presa. E o próprio estuprador poderá usar isso, inclusive, com uma condição de minimizar a sua pena, garantindo que ela continue sendo ameaçada, enfim. Então, criaram toda uma narrativa em cima desse fato. Mas a esquerda, é o que a esquerda faz, né, deputado? É o que a esquerda faz. Ela quer induzir a opinião pública para transformar a direita, ou seja, a oposição, neste caso, em monstros, né? Eles querem induzir a opinião pública a pensar que, na verdade, os bolsonaristas, como eles costumam taxar todos, né, que são da oposição, eles querem transformar-nos nos monstros, neste caso aí. Eu queria saber a opinião também do meu querido José Carlos Bernardi sobre esta... qual o seu posicionamento sobre esse assunto, meu querido? Vamos lá, Mário Robert, eu acho que foi muito bem explicado pelo deputado Capitão Alden, da Bahia, que traz muita clareza e lucidez para nós, mas eu queria me ater aqui ao fato das narrativas, e da desinformação, para não falar fake news, para não falar mentira mesmo, deslavada, da mídia e de alguns militantes da esquerda. Eles criam um texto, uma narrativa mentirosa, dizendo que a menina que for abortar será uma criminosa, uma assassina com uma pena maior do que o homem que a estuprou. Mas, para aí, existem outros métodos. Vamos dizer, hoje é sexta-feira. Se a menina foi estuprada hoje, ou a moça estuprada, primeiro que é um crime o estupro, né? E outro, o estuprador, quando ele entra na cadeia, ele tem um tratamento diferenciado. Ele vai para um isolamento, se ele ficar no meio da cova dos leões, ele é jantado. Mas a menina, ela é estuprada e ela passa por um tratamento, primeiro com coquetel anti-AIDS. E outra, tem um negócio chamado pílula do dia seguinte. É isso. O SUS dá uma pílula do dia seguinte, no mesmo dia ou no dia seguinte. Você entendeu que essa contracepção já existe? Porque
esperar 5 meses e meio. Ora, se a família, se a menina esperaram 5 meses e meio, é porque estão querendo ter criança. Estão querendo ter esse filho. E aí espera esse prazo, porque eu não consigo entender, né, que uma pessoa está ali gestando 5 meses e meio. 22 semanas não são 10 dias, gente. São 5, quase 6 meses. É mais da metade do período de gravidez. Para esperar, para aí sim ir por um processo de aborto. Perceba só que a narrativa da esquerda diz que fragiliza, a moça já está fragilizada, a mulher já está fragilizada, e ela pode tomar um processo criminal com uma pena maior do que o do estuprador, se ela ficar mais de 5 meses e meio dando uma de bobalhona, que ela já foi estuprada, porque a lei está do lado dela. O que ela quer esperar 22 semanas? Você entende? Aí vem a mídia, esses jornalistas canhotos e a esquerda maldosa dizer que a mulher vai ter uma pena maior do que o do estuprador. Ora, ela já teve pena, está tendo pena da gente, de toda a sociedade. Poxa, ela foi estuprada. Ela já teve uma pena. Nós temos pena dessa mulher. Agora, se ela aguentou 22 semanas, por quê? Qual o objetivo? Então eu só consigo entender que tem alguma narrativa aí atrás, porque eles estão usando, primeiro, porque o Congresso brasileiro hoje tem se mostrado conservador, e eles estão apavorados. Então, este é um tema muito sensível, que a Rosa Weber fez questão de colocar em pauta antes de sair do STF, e é um tema sensível, só que nós vamos ter que lembrar à esquerda que eles são minoria, que o Brasil foi fundado por católicos. O Brasil é um país católico, na sua grande maioria, evangélica e espírita, que tem como princípio básico, e isso está na Constituição, o direito à vida. E quando eles interrompem a gravidez, este feto tem direito à vida. Aí vem a mulher e diz, mas o meu corpo é minhas regras. O seu corpo, as suas regras. Só que esse feto não é o seu corpo, é um outro corpo dentro do seu corpo que está sendo formado. Então a gente tem que entender que a narrativa toda é para legalizar o aborto. E vamos lembrar que a esquerda defende o estuprador, hein? A esquerda quer pedofilia. A esquerda quer liberar o estupro, assim como a esquerda quer liberar o roubo, até porque essa é a origem dele: matar, roubar e destruir. Mário Robert. Excelente, meu querido Bernardi. Agora eu quero saber a opinião do nosso querido Mafinha. Cândido Neto, a palavra está com você. Você deve estar indignado como todos nós, meu amigo. Claro que eu estou indignado, né? É uma coisa muito simples. Um bebê que está formado, né? Ele é consciente, ele sonha, né? Ele ouve, tem todos os seus sentidos prontos, tudo pronto. Inclusive tem centenas de mulheres por ano que têm bebês aí aos 6 meses e eles sobrevivem, né? Com a tecnologia de hoje você consegue colocar em um incubador e sobreviver. Então, essa discussão eu acho muito burra, porque a gente não está tratando de aborto. Aborto é apenas um eufemismo, quer dizer, eles estão transformando a palavra em uma coisa que ela não é. Não é aborto isso é assassinato. Você está assassinando uma criança. A esquerda, ela tem um costume dela sempre se envolver com assuntos de crianças. Vocês já repararam isso? Tudo é com criança. Você vai no cinema, eles colocando casal gay, coisa não sei o que, em desenho para criança, né? Você lá dos Estados Unidos tem as drag queen que leem para criança, é sempre um negócio com criança. Ou aqui no Brasil, leva na parada gay as crianças. Então a esquerda, ou ela quer ver o seguinte, ou a criança morta, ou a criança na parada gay. É isso que eles querem, né? Essa lei é muito simples. Vamos sintetizar, ótima explanação de todos aqui, assim, perfeita. Mas vamos sintetizar o que é isso aqui. É o seguinte: se você mata um ser humano, você é um assassino, tá? Ponto. É isso que você é. Você é um assassino. Se você é um assassino, qual é a punição para um assassino? Você ir para a cadeia, correto?
Tem na Constituição e no Código Penal exceções para isso. No caso, por exemplo, de legítima defesa. Com certeza, se a pessoa está tentando te matar e você mata ela, aí você cometeu um assassinato, claro, também, mas é legítima defesa. Se a mulher tiver para morrer, por exemplo, alguma doença fatal do parto e tal, e tiver que tirar a criança, a preferência é da mulher. Isso também já está na legislação. Inclusive, o STF foi lá e na canetada também colocou os anencéfalos. Eu nem vou entrar nessa questão do anencéfalo, porque é uma questão médica muito complexa, né? Muita gente fala, não, mas o anencéfalo ele não vai sobreviver, então não é exatamente assim. A biologia ela é cheia de exceções, bem complexo, nem toda criança anencéfala é realmente anencéfala, tá? É muito variável, mas vamos entrar nessa ideia dessa PL. Essa PL fala que a mulher com 5 meses de gestação, quase 6 meses de gestação, se ela cometer um aborto, ela vai ser punida. O que é que tem de errado nisso? Ah, não, mas ela foi estuprada. E daí? Ah, não, mas você não está entendendo o sofrimento, mas todo mundo sofre. Todo mundo sofre. O sofrimento é a sina do ser humano. Agora, porque eu sofri, por exemplo, eu sofro um assalto, eu sofro um espancamento, então eu vou descontar no meu filho? É isso que é justiça? Faz sentido isso para alguém? Aí me perguntaram assim, você criaria, por exemplo, o filho de um estupro de uma filha sua? Claro que eu criaria, é meu neto, meu Deus do céu. É claro que eu criaria. É óbvio. É uma insanidade o que é a esquerda. E a gente acaba caindo no funil da insanidade deles. Querendo discutir com razão, com argumentação, com raciocínio. Gente, não é isso. Essa gente é demoníaca. Essa gente, ela literalmente venera o demônio. Isso é bíblico, gente. Vocês sabem o que faziam com os bebês. Eu vou contar uma história para vocês. Os romanos, quando eles conheceram os cartaginenses e viram os rituais dos cartaginenses, que era de sacrificar bebês, eles ficaram tão horrorizados que eles destruíram Cartago e salgaram a terra. Tamanho horror que eles sentiram por aquela cultura que matava bebês. Matar bebê é matar o futuro. Você está literalmente acabando com a espécie humana. É a coisa mais antinatural que existe. Não existe coisa mais antinatural que matar bebê. Tá? Então, assim, não há justificativa para isso. É assassinato. Né? E, assim, finalizando aqui o meu comentário, quem quer aborto legal e seguro é a classe média alta. É a patricinha branca da Zona Sul, da Vila Madalena, né? Que quer transar sem se cuidar, mas não quer perder a viagem dela para a Europa, pagada pelo papai. Pobre não aborta. Senão não tinha pobre no Brasil mais. Né? Quando você vai encontrar uma pessoa miserável, pessoa pobre, todos têm um monte de filhos. E pobre poderia abortar. Abortar não é a coisa mais difícil do mundo, não. Não tem essa dificuldade. É uma coisa que há milhares de anos fazem. Né? Então, assim, é papo furado. É coisa de patricinha, feminista, classe média, gente riquinha. Entendeu? Você vai nessas passeatas ontem lá na Paulista, é só menina de classe média. Não tem uma trabalhadora lá, sabe por quê? Porque a Dona Maria, né, evangélica, católica, pensa se a Dona Maria quer abortar. Ela não quer, não. Nunca passa pela cabeça dela. Todo filho é bem-vindo. Toda criança é bem-vinda. Mário, eu queria colocar duas coisas aqui. Eu acho que o Neto traz coisas bem interessantes aqui, né? Que realmente é coisa de classe média alta, de riquinho. Porque o filho vai estorvar a viagem, né? É um estorvo ter um filho não programado, né? Vai atrapalhar, ela não vai conseguir ir para a balada. Mas vamos lá. Eu queria trazer duas coisas aqui, um elemento espiritual, né? Olha o peso espiritual de fazer uma morte prematura de um bebê. Gente, o útero de uma mãe, é um templo que gera vida. É um templo gerador de vida, é um templo da vida. E, de repente, ele se torna um túmulo. Ele vira um frigorífico. Sabe? É uma coisa absurda que é virar com que o templo da vida vira um templo de morte. Mas eu acho que o Neto Mafinha traz uma coisa interessante aqui. A esquerda é satanista, gente. A esquerda é satanista. Por quê? Porque ela venera o aborto. Porque o aborto é, sim, um sacrifício humano. Como estava na Bíblia lá, como faziam um sacrifício para Moloque.
A esquerda venera o bandido, assim como libertaram Barrabás para prender e matar Jesus. Então, a esquerda tem esse viés de olhar, de defender o bandido, né? E agora eles estão querendo defender a menina, né? Como se a menina fosse uma criminosa. Não, ela tem o direito de abortar. Se ela for estuprada, ela tem o direito. A outra coisa que eu queria trazer aqui, e quero ser rápido, que já existe um programa no SUS hoje. Antes a menina era estuprada, tinha que levar o boletim de ocorrência para o SUS para fazer essa interrupção da gravidez. Com a chegada do Lula e a esquerda no poder, caiu isso. Qualquer mulher pode ir hoje no SUS e alegar um estupro e ela terá o seu aborto. Por quê? Porque eles querem facilitar não só o aborto, eles querem facilitar sacrifício humano para os demônios deles. Eu acho que o nosso deputado Alden quer falar. Oi, deputado, a palavra está com o senhor. Só peço que seja sucinto para a gente já ir para a próxima pauta, que é da economia. Perfeito. Eu vou só complementar aqui um raciocínio importantíssimo. Foi publicado no início de março deste ano uma matéria de um site muito famoso, importante. Diz aqui, é fake que o governo Lula tenha legalizado o aborto no Brasil com até 9 meses de gravidez. Está aqui a matéria, saiu no G1, e elas, juntamente com outros sites, entre aspas, especializados em checagem de notícias, diz que não procede, que é fake news, que o governo Lula, este ano, tem autorizado o aborto para, inclusive, situações de gestação com até 9 meses de gestação. E aí eu venho aqui para nota técnica conjunta número 2/2024, que está disponível na internet, quem quiser consultar essa nota técnica. O que diz esta nota técnica emitida pelo Ministério da Saúde? Eu vou ler aqui exatamente o ponto que nos interessa. E aí veja o risco. Veja o que a esquerda maldita, diabólica, quer com essa nota que veio em substituição à nota que foi emitida pelo governo, então governo Jair Messias Bolsonaro, no Ministério da Saúde. O que ele diz hoje? Olha que interessante. Está aqui. O legislador brasileiro, ao permitir o aborto, nas hipóteses descritas no artigo 128, não impôs qualquer limite temporal para a sua realização. Não cabe, portanto, aos serviços de saúde limitar a interpretação desse direito da mulher vítima de estupro em abortar, especialmente quando a própria literatura e ciência internacional não estabelece qual é o limite para a realização do aborto. O Supremo Tribunal Federal, através de uma resolução, reconhece a atipicidade da conduta da interrupção da gravidez, no caso de feto anencéfalo, e também ampliou, olha aqui que interessante, ampliou a possibilidade de interrupção da gravidez sem impor qualquer limite temporal. Ou seja uma semana, seja a 22ª semana, seja 34 semanas, ou seja, 9 meses, uma mulher, uma criança vítima de estupro, apenas e tão somente comprovando o estupro, alegando o estupro, mesmo que a criança tenha 9 meses de idade, por essa nota técnica da atual ministra da Saúde, poderá aprovar a concessão do aborto para crianças, para fetos plenamente desenvolvidos. Então, digo e repito, concluindo, o PL 1904 não interfere, não altera as previsões atuais para as excepcionalidades dos casos de aborto. Nós apenas estabelecemos aquela lacuna que hoje ainda existe, o prazo. Então, o que nós estamos batendo nós não temos condições hoje, no parlamento que temos e no governo que temos, aparelhado, de derrubar o artigo 128 do Código Penal. O que nós estamos fazendo? Minimizando, obviamente, uma atuação nefasta, diabólica, de assassinar crianças, especialmente aqueles casos
acima de 22 semanas que poderia ter a sua vida salva. Quer interromper a gravidez a partir dos 5 meses? Não há problema. Retira via cesárea, essa criança é salva, apresentada a uma clínica ou hospital especializado, posteriormente sobrevivendo a uma família, a uma instituição que queira acolher, e salva-se essa criança. Não precisa assassinar utilizando um método de tortura, com aplicação, inclusive, da assessoria fetal, que é ridículo, repito, uma tortura que é um assassinato brutal, que não é permitido nem para animais, nem para os piores criminosos condenados à pena capital, como acontece em alguns países do mundo. Então, é narrativa, é fake news, que nós apoiamos torturadores. E só mais um detalhe, só para encerrar. A própria Érica, que tem feito aí um movimento, reunião, militância contra os bolsonaristas, contra os conservadores, a bancada do estupro, ela diz que nós somos a favor do estuprador. Será que, com a alteração do coronel, do deputado autor do projeto, que ele estabeleceu, inclusive, a possibilidade de aumentar a pena prevista para o estuprador para 30 anos? Então, até então, temos a previsão do homicídio simples para quem abortar após as 22 semanas, e agora será incorporado, com a mudança do texto, a incorporação da pena de até 30 anos para aquele estuprador. E vale ressaltar uma coisa interessante aqui, a Érica, a própria Sâmia, elas são contrárias, por exemplo, à utilização de câmeras de reconhecimento facial. O que câmera de reconhecimento facial tem a ver com aborto, capitão? O senhor está pirando? Pronto, tem a ver com o tema. Aqui em Salvador, nós já recapturamos ou capturamos mais de 1.800 presos, condenados, e que respondiam diversos processos, tinham mandatos de prisão em aberto. Desses mais de 1.800 presos que foram retirados de circulação através das câmeras de reconhecimento facial, 40% eram justamente pedófilos e estupradores. E veja, tanto a Sâmia, a Érica e todos os demais partidos de esquerda são contrários à utilização de câmera de reconhecimento facial, porque alegam que é racismo institucional, racismo estrutural, só identifica os negros. Essa mesma esquerda que nos acorda, que nos aponta como sendo defensores de estupradores, são contra as saídinhas temporárias, são contra a fim das saídas temporárias, são contra o aumento de pena para estupradores. Tem um projeto aqui, inclusive, que está tramitando no Partido de Solidariedade, que transforma o eventual condenado por crime de estupro ou pedofilia a ter tratamento psicológico. Ou seja, a esquerda vende a ideia de que o estuprador, de que o pedófilo sofre de doença mental, algum transtorno mental, que não deve ir para a cadeia, não, tem que ir para um tratamento psicológico. Então, é um coitadinho, né, deputado? Essa conduta brutal, imputando a esse uma condição mental ou psicológica que tem que ser tratado e não punido com a pena de prisão, e outras questões são contra a castração química. E a gente precisa deixar muito claro o que é que eles defendem, o que é que eles não defendem. Exatamente. Vamos, então, trocar a pauta. Antes, eu quero só deixar um adendo aqui no que vocês falaram, inclusive o que o Marfinha falou sobre a criação, né, de um filho gerado através do estupro. Simplesmente ela não precisa, se ela quiser ir até